Quando a gente fala sobre casos de dengue, há preocupação nesse momento, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. A dengue ela é uma doença que já é endêmica no nosso estado há muitos anos, né? Então a gente tem dengue aí há mais de 40 anos e a gente já conviveu, a gente já teve a experiência de passar por algumas epidemias de dengue no nosso estado. Com relação ao nosso cenário atualmente, né, de preocupação, eu digo que a dengue ela é uma doença que, apesar de a gente estar num cenário de baixa transmissão, né, de casos, a gente tem realmente uma ocorrência menor de casos nesse ano, né, o ano passado, 2024, esse ano de 2025, tem um cenário de baixa transmissão de dengue no estado em geral, mas a dengue é uma doença que a gente precisa sempre ter preocupação, né, e é uma doença que a gente sempre deve estar intensificando as medidas de prevenção e controle, né, porque ela é uma doença cíclica, então a gente precisa se manter, né, a gente sempre tem que estar mantendo as medidas de prevenção para evitar possíveis aumento de casos, né, aumento na circulação viral dessa doença. Então, mesmo em cenários de baixa transmissão como a gente está vivendo hoje, a gente precisa ter sempre atenção, né, em relação à dengue, né, em relação às medidas de prevenção e em relação também aos sinais e sintomas, né, caso apareça alguma doença febril, a população sempre deve estar ciente que precisa, né, procurar o serviço, a unidade de saúde e tomar os devidos cuidados com a sua saúde relacionada ao dengue. Ana, hoje o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, tem ações conjuntas com os municípios para medidas no combate ao surgimento dos focos do Aedes aegypti? Sim, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela realiza intensamente, né, e sistematicamente o monitoramento desses casos, né, de dengue que são notificados no Estado do Ceará, né, faz o acompanhamento dessa situação, inclusive emitindo aí cartas de alerta, né, para os municípios que estão apresentando aí um cenário de aumento de casos, de aumento no número de notificações, né, parte daí do princípio de um alerta, né, até também o apoio, né, em relação à prevenção e ao controle. Estamos aqui também no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luziano. Bom dia, Ana. Eu tenho aqui, Ana, uma pergunta que é o seguinte, até uma curiosidade. A gente sabe que a quadra invernosa é o período de maior preocupação em relação aos casos de dengue. A nossa quadra invernosa costuma ir até o mês de maio, só que nós já estamos aqui no mês de julho e as chuvas continuam. Isso, de certo modo, preocupa as autoridades sanitárias em relação ao aumento do número de casos? Já existe algo concreto que aponte, por exemplo, que pode haver um recrudescimento no aumento desse número de casos em função dessas chuvas fora de época, vamos dizer assim? Pronto, a quadra invernosa, ela se estendendo um pouco mais, né, acaba que o vetor, né, que é o mosquito Aedes aegypti, ele acaba encontrando as condições ideais para reprodução, né, durante essa quadra invernosa. Então, quando tem um aumento aí das chuvas, consequentemente vai ter mais água parada, mais criadouros, né, para o mosquito se reproduzir, enfim. Então, o período inicial, o primeiro semestre do ano, que é o período sazonal que a gente chama, o período chuva, que começa, né, a observar até aí as primeiras chuvas, é um período de alerta, né, onde a gente tem que redobrar a atenção e intensificar as ações em relação à prevenção e controle da dengue. Então, quando esse período ele se estende um pouco mais, isso quer dizer que a gente precisa, né, ter mais cuidado, né, durante essa quadra invernosa. Então, enquanto tiver, né, nesse período, a gente precisa aí ter uma atenção redobrada em relação a essas ações integradas, né, de controle e prevenção da dengue.